Olá pessoal, vamos com mais um vídeo então da série William Blake, Vida e Obra. Esse então é o terceiro vídeo, ao que eu chamo de experiência, né? Vamos falar então um pouco mais sobre a biografia do William Blake. Já era para eu ter colocado esse vídeo no ar, mas correria de final de ano, então está um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Bom, em agosto de 1779, finalizando a sua experiência com o mestre James Basile, que acaba presenteando o William Blake, né, o jovem Blake, com as ferramentas de gravador profissional, né? Então o Blake ele deixa o seu mestre, né, o James Basile, e ele volta a morar então com a sua família na Broad Street. E ele já está com 21 anos, né? E então ele vai estudar na Academia Real das Artes. Seria a sua entrada nessa academia, né, para ele desenvolver a sua técnica de pintura e tudo mais, tá? E ele começa então a fazer ilustrações para o livreiro e editor Joseph Johnson. E foi na Academia Real das Artes que ele expõe a aquarela The Death of Earl Godwin. E ele deixa a academia e se estabelece então como ilustrador profissional. Então, como ele já havia feito os seus estudos, né, com o James Basile, né, que ele foi morar, eu explico isso no vídeo anterior, que ele foi morar com o James Basile, ele ficou durante alguns anos então aprendendo o ofício de gravador, né? E então agora ele já está pronto para assumir isso como a sua profissão, né? Em 18 de agosto de 1782, ele então se casa com a Catherine Sophia Butcher, né? Eles se casam na Battersea Church. E a Catherine, ela era analfabeta, né? Tanto que ela assinou o registro do casamento, né? Ela assinou com um X, né? E acabou deixando o nome da família com a grafia diferente também, né? Em vez de ser Butcher, ficou Butcher. Então ficou dessa forma nos documentos, né? E o casal eles se mudam, né, para o número 23 da Grand Street, em Leicester Fields. E um ano depois, o William Blake publica de forma independente, né, e com o patrocínio da Harriet Matthews e do John Flaxman, ele publica um volume de 70 páginas da sua primeira coletânea, chamado Poetical Sketches, os esboços poéticos, que é uma reunião de poemas que ele começou a escrever já na sua adolescência, né? E é uma reunião até acho que aos 21 anos mais ou menos, então ele fez um corpo de textos, de poemas, e ele reúne para então poder fazer essa publicação. Como a Catherine, ela era analfabeta, o William Blake ele acaba ensinando a sua esposa então a ler e a escrever e também a pintar. E ela passa a ajudá-lo, né, com as suas gravuras. E no ano de 1784, o Blake ele faz uma sociedade com um dos seus amigos, né, um amigo e gravador, chamado James Parker, e eles abrem uma loja de estamparia, né, de estampas, no número 27 da Broad Street, né, onde ele se muda. Ele compra uma prensa de madeira, ele escreve alguns poemas na época, então ele foi uma época bem movimentada, né, ele lá com a loja, né, tentando ganhar a vida, né, com o seu ofício, né, com a sua estampa, e continua escrevendo, né? E nessa época então ele escreve o poema An Island in the Moon,
algo como uma ilha na Lua, né? E nesse ano também ele acaba tendo algumas perdas, né? O pai dele morre, né? Ele tem um irmão mais velho também, o James, que também acaba falecendo. E o Blake então se torna responsável pela loja do pai e ele também passa a cuidar da mãe, né? E o Blake, no meio disso tudo, ele acaba convidando o irmão caçula, o Robert, né? Que era um irmão assim, que ele amava muito. Ele convida o Robert para ir morar com ele, na casa dele, né? E com a esposa. No ano seguinte, Blake acaba exibindo 4 aquarelas pela Academia Real das Artes. Também ele acaba se mudando, né? De novo ele acaba mudando de casa. Dessa vez ele vai para o número 28 da Poland Street, né? Que ficava em alguns quarteirões, né, da antiga casa, junto então com a esposa e o Robert. Bom, deixa eu despedir aqui do golfinho, vai brincar, vai lá. Bom, e segundo o biógrafo Tobias Shorton, né, alguns amigos de Blake que o promoveram em certa medida e não entendiam assim o gênio por trás daquele jovem que às vezes era franco demais, às vezes falava muitas verdades, com opiniões muito fortes para aquela sociedade da época, né? E tais amigos como o John Flaxman e também o reverendo Stephen Matthew, que fazia suas advertências, né, com palavras até depreciativas, né? E como aconteceu aí logo que ele publicou o primeiro livro. E o Blake, ele sabia que a Academia Real, né, que essa escola sofria com os vícios da sociedade, né? A academia ela estava mais preocupada com as boas maneiras, mas que no fundo não passava de sepulcros caiados, né? Então era muito bonito assim de se ver, mas ela acabava cometendo aí esses vícios da sociedade que o Blake tanto condenava. E o Blake não tinha muita paciência, quer dizer, ele era muito franco, então ele falava demais assim, e o pessoal não gostava, né? Então tinha um pessoal que, né, tratava ele assim com um certo distanciamento, né? Bom, em 1787 o irmão do Blake, né, o Robert, o irmão caçula, ele também acaba falecendo, ele morre de tuberculose, tá? E o negócio com a loja de estampas, né, com a parceria com o seu amigo, acaba fracassando também, né? E então o Blake acaba desfazendo essa sociedade com o seu amigo Parker, né? E inicia em 1788 com a técnica da chamada gravura iluminada, né, que segundo Blake, ele aprendeu essa técnica com o seu irmão caçula, né? Assim que ele faleceu, consta que Blake teria tido visões, né, e que esse irmão teria aparecido para ele e revelado essa técnica, né, que acabou revolucionando a arte da gravura, né? Então foi algo muito revolucionário para a época, né, dentro do ofício, né, de gravador. Em 1789 são feitas as gravuras iluminadas de Canções de Inocência e também do livro de Tell. E também é inaugurada a Igreja da Nova Jerusalém, que foi fundada em Londres segundo as doutrinas do Emanuel Swedenborg, né? Mas Blake e a sua esposa, que acabaram participando aí de algumas reuniões, eles acabam não se associando a essa igreja, né?
Então, sobre a Igreja Nova Jerusalém e a influência do polímata e espiritualista sueco Emanuel Swedenborg na obra de Blake, podemos dizer o seguinte, né, que a obra de Swedenborg, Heaven and Hell, publicada em Londres em 1784, foi uma espécie de leitura obrigatória para Blake, né, que fez algumas anotações, mas ao contrário dos outros críticos, ele não considerou as visões dos mundos celestial e infernal de Swedenborg como algo irreal, por eles serem imaginativos. Blake, conhecedor da teosofia do filósofo e místico luterano Jacob Boehme, escreveu o seguinte: embaixo de todo bem existe um inferno, ou seja, o inferno é o exterior ou a parte externa do céu, e faz parte do corpo do Senhor, pois nada é destruído. É interessante que o astrônomo inglês John Michell, né, através de seus estudos, havia criado a hipótese da existência de buracos negros, né? Ou seja, através da imaginação, Michell e Blake tiveram conclusões parecidas sobre a inibição da luz no universo, né? E como o próprio biógrafo Tobias Churton escreveu, que ele diz assim, que para Blake a verdadeira iluminação não procedia do mundo dos sentidos, mas é o mundo dos sentidos que foi iluminado pela luz da imaginação. A matéria densa restringe a luz. Então, Blake viveu em uma época em que toda uma cultura considerava a iluminação um fruto exclusivo da razão, algo que Blake condenava. Afinal, o que pode ser concebido torna-se realidade. Isso é imaginação, e não razão. A imaginação é a primeira causa prática da vontade essencial do homem. A razão está disposta a negar o que é apenas imaginado, sabendo e considerando apenas aquilo que já foi concebido, né? Então esse é o papel da razão. E o desejo não nasce da razão, pois a razão inibe o desejo. Tá? Então, esse é um dos pontos do Blake sobre a questão da razão e a questão da imaginação, né? E são alguns pontos em que ele concordava com Swedenborg em suas obras, né? Inclusive na Heaven and Hell, essa obra em particular aí do Swedenborg. Bom, aos 27 anos, o Blake ele exibiu 4 aquarelas em uma exposição da Academia Real. São elas: os irmãos de José curvando-se diante dele, José revelando-se aos seus irmãos e José ordenando que Simeão fosse amarrado. Essas 3 obras tiveram poucos comentários, tiveram uma recepção meio morna, assim, né? Porém, a obra intitulada O Bardo, feito para os poemas do Thomas Gray, recebeu uma crítica anônima no jornal Daily Universal Register, que a crítica dizia o seguinte: William Blake aparece como um lunático que acabou de fugir da incurável cela de Bedlam. Em relação aos seus trabalhos, afirmamos a esse desenhista que a graça não consiste em espalhar pernas e braços. Então essa nota, né, essa nota crítica que apareceu no jornal, né, era justamente para caluniar, e houve outros comentários, né, desse mesmo nível, né, sempre caluniando o trabalho ou a pessoa do William Blake, né, considerando como louco, como maluco e assim por diante. Mas assim, voltando a falar da influência de Swedenborg,
é mais crível dizer que Blake se considerava mais um amigo espiritual de Swedenborg do que um aluno de Swedenborg, né? O místico sueco tinha uma doutrina de correspondência. Ele via o mundo físico como um escoamento das causas espirituais, ou seja, trata então das leis da natureza que refletiam as leis espirituais. Porém, a ideia das correspondências vinha de tradições muito mais antigas, né? Que, além de passar por toda a Idade Média, ela remonta ao corpus hermético do Hermes Trismegisto, né? E da mesma forma que Blake teve Swedenborg em alta estima, né? Ele também criticou o Swedenborg por ele se vincular a doutrinas protestantes convencionais. E ao que se sabe, Blake e sua esposa Catherine deixaram a Igreja de Jerusalém por discordâncias doutrinárias. Tá? Talvez no próximo vídeo eu entre um pouco mais em detalhes sobre isso, mas vamos continuar aqui. O que acontece? Para Blake, a Bíblia é uma obra que apela para a imaginação. Tá? Isso em primeiro lugar. Tá? E por isso a Bíblia acaba sendo acessível às crianças e aos ignorantes em seu significado essencial. Tá? Então é assim, aqueles que não têm conhecimento, não têm o estudo, né? Um estudo mais elevado, conseguia de alguma forma captar o significado essencial dos ensinamentos bíblicos, né? E foi no ano de 1788 que apareceu uma obra impressa em várias placas de cobre chamada Todas as religiões são uma. Não há religião natural. Então são várias frases, várias sentenças que o Blake ele fez e ele montou, né, essas frases como se fosse um tratado, né? Então o texto e os emblemas foram feitos com a decapagem, que é quando o desenho principal é feito por cima do cobre com uma substância que resiste ao ácido. Depois a placa ela é banhada, né? A placa de cobre ela é banhada com um líquido ácido chamado de aquafortis, que vai queimar uma camada do cobre, gravando as letras e os desenhos em relevo, né? E depois se aplica tinta sobre eles e as impressões são retiradas das placas, né? Então trata-se da técnica chamada impressão iluminada. E algumas dessas frases, né, podemos chamar desse tratado do Blake, né, chamado Não há religião natural, algumas das frases são essas, né? Aqui a primeira frase ele diz: o homem não percebe naturalmente, a não ser através dos órgãos naturais ou corpóreos. Segundo, o homem, através do seu poder de raciocínio, pode apenas comparar e julgar aquilo que já percebeu. A quinta frase está escrito assim: os desejos do homem são limitados por sua percepção. Ninguém pode desejar o que não percebeu. E por aí vai. Então foi através desse processo, né, de técnico usando ácido sobre a placa de cobre, né, criando esse relevo da escrita e dos desenhos, foi através desse processo chamado de impressão iluminada que o Blake criou a metáfora sobre o método de ler a Bíblia no seu sentido infernal. Ou seja, segundo ele, a superfície do materialismo foi queimada pelo inferno de fogo ácido para assim revelar a substância essencial, né? Então é como se pudesse dizer dessa forma, que toda a parte
material que está na palavra, toda parte que foi contaminada de alguma forma, ela teria que ser queimada para que a essência verdadeira da palavra pudesse ser entendida e interpretada, né? Pudesse ser lida, entendida e interpretada. Tá? Então, essa coisa de ler a Bíblia no sentido infernal tem esse sentido como uma metáfora alquímica. Né? Então, Blake ele emprestou essa visão positiva do inferno da teosofia cristã do Jacob Boehme. Tá? E seja como for, trata-se então dessa metáfora alquímica, uma vez que envolve um processo de queima, a queima do cobre, com determinados ácidos. Nada a ver então com o inferno ou com a coisa infernal, no seu sentido convencional, religioso e não iniciado. Então essas metáforas, elas são de conhecimento daquelas pessoas que são iniciadas nesses processos alquímicos. Né? Bom, com os textos curtos gravados, né, essas frases, Blake ele acabou destruindo o sistema materialista, passando por Bacon, Newton, Voltaire, Jacques Rousseau, David Hume, Locke, entre outros. Né? Então ele destruiu esse sistema, essas ideias materialistas de todo esse pessoal, e de toda uma tradição aí de 150 anos, né, de a religião natural, aquilo que ele chamou de religião natural ou a religião deísta, que acabou se tornando aí a precursora do ateísmo moderno, tá? E que estava em conformidade com a razão comum. Então essa religião deísta pegava, por exemplo, a Bíblia e interpretava ela dentro da razão, dentro de um ponto de vista racional e científico, e tudo aquilo que não era entendido era descartado, né? Então deixa de haver todo um mistério, todo aquilo que não tem explicação, para que a razão pudesse passar por cima disso. Né? Então acabava criando distorções nessas interpretações. Né? Por isso então a religião natural ou a religião deísta. Né? E para Blake é preciso falar e escrever com o coração. Mas eu creio que para se chegar ao gênio poético é preciso que a palavra, escrita ou falada, passe por um processo de purificação em que o coração é o próprio atanor. Né? O atanor é aquele forno alquímico para transmutar, no caso, as intenções, mas também para burilar a energia da palavra e da fala, potencializando o seu poder. Né? Então, quando a pessoa consegue trabalhar com esse processo interno, né, de falar com o coração, mas falar depois de passar por essa purificação de intenção e da própria linguagem, aquilo que ela fala ou escreve vem com tanto poder que acaba transformando quem lê ou quem ouve aquela mensagem. Né? Então, a palavra de poder ela será gravada na mente e no coração daquele que ouve ou daquele que lê. O verbo, sem a centelha do espírito, já nasce morto, servindo apenas para a comunicação material, mundana, decaída das relações humanas. Né? E o Arthur Rimbaud, o poeta Arthur Rimbaud, parece-me que seguiu o mesmo princípio de William Blake. O Rimbaud ele foi leitor de Blake, né? E ele seguiu o mesmo princípio ao tratar da linguagem da alma, né? Ou seja, é preciso falar de alma para alma. Tá? Falando isso hoje em dia, né, parece ser uma coisa muito fácil, mas na verdade exige todo um processo alquímico, né, e por isso, por ser um processo alquímico, é um processo interno de purificação. Né, desde as intenções até outros níveis, para que aquilo que se fale ou que se escreva venha com poder.
né? E com poder transformador para quem ouve e para quem lê. Um dos problemas desafiadores da teologia europeia do século XIX, né, que passou, né, para o século XIX, trata-se do tipo de credibilidade que poderia dar a Bíblia, considerando que seus livros foram escritos por homens diferentes em épocas diferentes da história, né? Então esse foi o primeiro questionamento, o primeiro argumento, assim, muito desafiador dentro da teologia no século XIX, né? Como poder acreditar na Bíblia, como, apesar de ser vários livros, né, um conjunto de livros, mas como acreditar que existe toda uma coerência, um corpo único, que segue um mesmo princípio, né, levando em consideração que ela foi escrita por pessoas diferentes em épocas diferentes. Tá? E é uma coisa que é muito usada hoje em dia, né, se argumenta muito hoje em dia, para desacreditar a Bíblia, ou então para cair naquela ideia deísta ou ateísta de tirar tudo que é o sagrado, né? Tirar a Bíblia, a tradição, né, desses ensinamentos do plano do sagrado e trazê-lo para o plano humano e histórico. Tá? O Blake, ele descartava todos aqueles que negam o valor da Bíblia usando esses argumentos. Então esses argumentos para o William Blake não tinha sentido, né? O Blake descartava, o Blake estava outra coisa, ele estava preocupado. Para o William Blake, se o texto não foi corrompido artificialmente pelo homem, né, o seu significado espiritual é absoluto e inesgotável, né, para todos os tempos. Porque a sua origem vem do gênio poético. Então aquela ideia do verbo, aquela ideia da palavra de poder, tá? Seja falada ou escrita. Então, por mais que tenha toda uma complicação envolvendo traduções, envolvendo culturas diferentes, né? Que a cultura hebraica, né? Que aí foi traduzido, né, para o grego e depois latim e assim por diante. Então, apesar de toda essa questão de tradução, apesar de todas as interpretações, né, e mesmo a linguagem mais moderna que nós temos hoje em dia, por mais que haja mudanças, mas que essa mudança não chega a atingir a essência da mensagem, ela continua sendo espiritual e por isso ela continua sendo inesgotável para todos os tempos. Porque justamente ela vem desse gênio poético que passou por todo esse processo alquímico de transformação. Então é por isso que a palavra tem poder. Tá? É claro que se pegarem a Bíblia, fizerem uma inversão daquilo que está escrito nela, né, de se desviar totalmente da mensagem, né, como o Blake falou, corrompê-la artificialmente. Se isso não foi feito, a palavra ainda continua tendo o seu significado espiritual. Né? Ela perde isso se então fizer uma versão completamente distorcida da mensagem. Seja para a compreensão da Bíblia ou para o progresso científico, é fundamental que o gênio poético seja cultivado. Tá? Então Blake ele coloca essas duas questões, tanto o progresso científico como a compreensão da Bíblia ou a compreensão espiritual, é fundamental então que haja esse gênio poético, que esse gênio poético seja cultivado, ou seja, que esse processo interno seja trabalhado para que haja um entendimento das mensagens sagradas, e aqui eu não coloco apenas a Bíblia, mas toda a tradição sagrada, né,
seja via oral, ou que vem aí com os textos, né, seja textos védicos, os antigos textos budistas, né, precisa então, para ter um entendimento real, precisa ter esse burilamento interno, tá? Senão a gente acaba interpretando de forma errada e corrompendo nesse processo de interpretação. Tá? E no caso da ciência também, a ciência para Blake, a ciência, quando ela está longe do espiritual, ela também se corrompe, ela se torna altamente racional e materialista, e isso acaba destruindo a própria ciência. O que parece ser um paradoxo, mas hoje em dia, né, existem muitos pensadores, muitos cientistas, em que já conseguem ver uma união da ciência com a espiritualidade. Né? Se você pega autores como Rupert Sheldrake, ele coloca todo esse contexto, né, entre o científico, né, a parte científica, a parte da ciência propriamente dita, mas também a questão espiritual envolvida. Né? E é por conta dessa união que pode se avançar estudos sobre a consciência, a vida pós-morte e assim por diante. Tá? Entre outros estudos. Eu só estou citando aqui alguns exemplos. Então, Blake ele tinha essa questão. É por isso que ele sempre lutou muito com toda aquela visão materialista, né, da sua época, né, com a dupla lá, Voltaire e Rousseau e tantos outros pensadores que se apoiavam unicamente na razão. Então, William Blake ele viveu um período da história bem conturbado. Além da Revolução Industrial, que estava tirando o homem do campo e colocando nas cidades, né? Quando o homem estava deixando, então, metaforicamente, o estado de inocência e o jardim edênico para vivenciar a experiência em meio das engrenagens das máquinas, em meio ao caos das grandes cidades, haviam, então, as revoluções americana e francesa. Então, o que acontece? O homem estava, eu vou falar mais sobre isso num vídeo sobre as canções da inocência e da experiência, mas só para resumir, o homem estava então vivendo em um estado diferente, ele vivia no campo. Então a medição do tempo era outra, a percepção de tempo, de espaço eram outros, né? A relação dele com a natureza era outra, e isso acaba sendo abolido quando o homem deixa então o campo para se concentrar nas grandes cidades, vivendo então com o tempo diferente, né? Um tempo controlado, um tempo calculado, né? Totalmente afastado da natureza, e então isso acaba mudando também a percepção do homem, né? Não só dele com ele mesmo, mas dele com a natureza e assim por diante. Então, os direitos do homem, né, surgiu isso com as revoluções, né, a independência americana, a Revolução Francesa, então passou-se a falar dos direitos do homem, né, que acaba se contradizendo, né, porque os direitos do homem só poderia ser alcançado depois de milhares de pessoas terem os seus direitos privados e a sua liberdade destruída. Então tá, em 10 de outubro de 1789, o deputado de Paris, Joseph Guillotin, mostrou que o modo mais humano para matar seria através de um único golpe de uma lâmina, para decapitação. Ou seja, estamos falando da guilhotina. Tá? Então, a guilhotina é o fruto da razão. A guilhotina é fruto da razão. Tá? Então, assim, é a maneira mais humana de se matar. As pessoas vão guilhotinar todo mundo, né? Vamos cortar as cabeças, né? Porque é muito humano, é bem racional. E em 2 de novembro, todos os bens da igreja foram roubados e estatizados, né? Por conta aí das revoluções.
Claro que dependendo do lado que você tivesse da guilhotina, você podia se dar bem ou não, né? Ou perder a cabeça. E Blake, embora entusiasmado com todos esses acontecimentos, o Blake, na verdade, ele esperava por uma revolução alimentada pelo milenarismo espiritual. O que Blake queria, na verdade, era uma revolução espiritual, né? Tanto que no espectro político, o Blake ele não se encaixaria, por exemplo, na ideologia de um Estado controlado, né? O mesmo liberal, uma ideologia baseada, né, pelo socialismo, tá? Por exemplo. Até porque os principais pilares do socialismo causariam repulsa no William Blake. A começar pela ideia da igualdade. Se tem uma coisa que o Blake detestava é essa noção de igualdade. E isso fica muito claro no seu livro, talvez o mais conhecido, né, O Casamento do Céu e do Inferno, em que Blake diz: uma mesma lei para o leão e para o boi é opressão. Uma mesma lei para o leão e para o boi é opressão. Ou seja, você tem dois indivíduos com naturezas diferentes. Como é que você vai querer colocar uma lei para esses dois indivíduos com naturezas tão diferentes? E quando você faz isso, você acaba oprimindo. Pode ser bom para um lado, mas o outro vai, né? Quando não é ruim para os dois, alguém vai sair perdendo. Então essa ideia de igualdade é uma ideia assim, utópica, mas no sentido blakeano chega a ser patológica, chega a ser doentia. É como se ele dissesse que esse mundo aqui, essa experiência humana, ela não foi feita para que haja igualdade como um todo. Né? Então, pelos seus pensamentos e ações, o homem, ou ele é ovelha, ou ele é cabrito. Ou ele é ovelha, ou ele é tigre. Tá? O mais alto nível do homem é a liberdade espiritual. Fora isso, não há liberdade. Existe uma ilusão de liberdade. Tá? Por que existe uma ilusão de liberdade? Ora, se desconsiderarmos completamente a ideia das dimensões, da dimensão espiritual, do espectro espiritual, o que vai sobrar? A questão histórica. Então você nasceu, você vai viver durante um determinado tempo, você vai morrer e acaba ali. Então você está preso dentro desse tempo, dentro desse momento histórico. Então isso não é liberdade. Então a liberdade ela só é possível dentro do espectro espiritual, considerando que você é um ser imortal. Tá? E isso só se realiza no indivíduo e não no coletivo. Ou seja, é como se o grau espiritual e a busca espiritual fosse, ela é individual e não coletiva. Né? Ah, mas uma igreja tal são grupos de pessoas cultuando um mesmo Deus, ou enfim. Tá, mas dentro desse corpo, o nível espiritual de cada pessoa que está ali é diferente. Os níveis são diferentes. Um tem mais fé, outro menos fé, e assim por diante. Tá? A busca, a busca espiritual, o crescimento espiritual, ele é individual, ainda que pertencente dentro de um grupo. Não se dá para igualar coletivamente, né, essa questão espiritual. É como se a salvação, ou a ideia da salvação, ou a ideia do crescimento espiritual, não dá para eu encostar em alguém e crescer junto. Eu tenho que fazer a minha parte. Tá? E Blake ele não estava interessado em nenhuma luta de classes. Isso seria uma quimera, seria uma bobagem, uma história de ciúmes e inveja para os amargurados. Né? Então, é como se dissesse que, né, a parte oprimida seriam
viveria uma história de inveja, porque no fundo esse ódio que pegou dos nobres, dos ricos, poderia ser a sombra de inveja, a sombra de ciúmes, porque eles vivem com o coração amargurado, desejando o que os outros têm, né? Então é como se dissesse o seguinte: o que esses oprimidos querem, na verdade, é estar no lugar do opressor. Então só vai mudar a moeda, né? Só vai mudar a posição, né? Então tem essa questão também, aí entra uma série de outras coisas. Então a verdadeira riqueza, ela mora no espírito, né? Já que o homem não pertence à sociedade. Para Blake, todos nós somos membros do corpo divino, coexistindo com Deus. Então fazemos parte de um corpo espiritual, um corpo sagrado. Quando nós diminuímos esse corpo, né, colocando apenas como um corpo material, nós acabamos quebrando toda essa ideia de liberdade e nós nos condenamos ao tempo, à questão histórica. E para Blake, a filosofia e a ciência do seu tempo estavam empurrando o homem para o deserto do tempo e espaço abstratos. Então essa ideia também de estar preso no tempo, no espaço, esse deserto próprio do materialismo, daquilo que é material, que é denso, não é? E Blake, ao pensar em revoluções, ele pensava no sentido espiritual, como eu disse aí atrás, não é? Ele acreditava que a Nova Jerusalém, ela não seria construída com tijolos e pedra, mas construída com amor e lágrimas, e também com o sacrifício do falso ego, que esconde o real. Os construtores e arquitetos da Nova Jerusalém são homens e mulheres de imaginação, todos alimentados pela verdade espiritual. Bom, em 1790, ele e a esposa mudam-se novamente, e é nesse ano que começa a escrever, então, O Casamento do Céu e do Inferno. No ano seguinte, ele finaliza a obra A Revolução Francesa, tanto que ele perdeu boa parte, né, do que foi escrito. Era para ser uma obra de 7 livros, que acabou se perdendo. E em 1792 morre a sua mãe, a Catherine Blake, né? E no ano seguinte ele imprime as Profecias Menores, as visões das filhas de Albion e também América, uma profecia. Então, mais 2 livros dele, né? Entre 1794 e 95 ele imprime as Canções da Experiência, as Profecias Menores, Europa, uma profecia, e também o livro de Urizen. E ele trabalha no desenvolvimento da técnica de impressão iluminada, né? Trabalhando mais com as cores, explorando mais as cores, né? E ele imprime a Canção de Lós, o livro de Lós e o livro de Arrania. De 1795 e 97 ele começa a escrever o livro Vala, que passa a ser chamado de Os Quatro Zoas, mas é um livro que não foi impresso, né? Pelo menos não na época, não ficou só nos esboços. E esse livro, Os Quatro Zoas, teve grande influência na obra Finnegan's Wake de James Joyce. E eu farei um vídeo lá na frente falando sobre isso especificamente. Bom, e voltando ao biógrafo Tobias Shorton, ele comenta que Blake acreditou que poderia criar um relato poético sobre as revoluções e assim chamá-las de profecia. Porém, o uso da palavra profecia não deve ser interpretado como se faz normalmente, né? Por exemplo, ao falar de América, uma profecia, não se trata de uma coleção de profecias, de visões futuristas sobre acontecimentos, né, na América.
Mas Blake quer apenas transmitir que aquilo que ele viu acontecendo na América era em si mesmo um sinal, e dizer isso era profetizar. O estado da América por si já era uma profecia para quem conseguia enxergar. Então, aquela percepção do que estava acontecendo no momento e falar sobre aquilo, de uma América independente, já estaria profetizando. Isso aconteceria em outros lugares como se fosse uma anunciação do plano espiritual. Então é como se todo aquele burburinho de revoluções, o plano espiritual tivesse por trás de alguma forma, com alguma influência. A América Liberta, ela seria um sinal de uma nova era, né? Para William Blake seria então uma nova era. E uma nova era que de fato se iniciou na época de Blake. Então, se a gente pegar os acontecimentos históricos da época de Blake, interpretando de maneira astrológica, veja, todas as mudanças que ocorreram por essa época, mais precisamente nos anos de 1778 a 1798, que está aí 20 anos, foi justamente o ano em que Plutão, planeta que representa as transformações e catarses, passou a transitar pelo signo de Aquário, signo que rege a ciência e as tecnologias, as revoluções, as quebras de tabu e o humanismo. E Aquário é um signo coletivo, né? Bom, daí as revoluções francesa e americana, o surgimento da vacina, os estudos e o desenvolvimento dos projetos aeronáuticos, com o surgimento do primeiro balão dirigível, que vai acabar ocorrendo alguns anos depois, em 1852. Né? Mas já havia então toda uma preparação, um projeto para se chegar nisso. As mudanças drásticas, profundas, políticas, sociais e religiosas dessa época foi pela influência então de Plutão passando por Aquário. Esse trânsito de Plutão em Aquário acontece a cada 248 anos. Ou seja, a última vez que isso aconteceu foi justamente lá na época de William Blake. Né? Foi em 1778 a 1798. Porque assim, na roda zodiacal, tá aqui, Plutão está em Aquário. Aí Plutão vai se mover, fica 20 anos em Aquário, ele começa a se mover, até chegar a Aquário novamente, dura então um período de 248 anos. 248 anos. Então, é uma coisa rara, né? Só acontece de tempos em tempos. William Blake e as pessoas daquela época viveram esse período de 20 anos, dessas transformações, dessa catarse criada, influenciada por Plutão em Aquário. E esse trânsito está voltando, ele voltará a acontecer a partir de 2023 até 2043. Então, mais um período de 20 anos em que Plutão está voltando e vai transitar no signo de Aquário, trazendo as mesmas mudanças drásticas, políticas, religiosas, sociais, ambientais, científicas, tecnológicas. Claro que é uma questão de correspondência, não é que vai haver uma outra Revolução Francesa, não, mas as revoluções que aconteceram na época de Blake, as mudanças sociais, todo o desenvolvimento industrial, surgimento da vacina, enfim, todas as mudanças em todos os campos durante 20 anos, naquele período, elas, por correspondência, elas estarão acontecendo novamente. Entendeu? Então não é mais um dirigível que vai aparecer, de repente agora já se fala em viagem, em passeio comercial para a Lua ou em volta da Terra, né? Então já é um outro avanço, tá? Avanços tecnológicos, mudanças na estrutura do sistema social, político, econômico.
tá? Então, essa nova influência de Plutão em Aquário, vivido lá na época de Blake, nós vamos pegar essa influência e essas mudanças, nós vamos passar por essa catarse, tá? Que não é nada confortável, não é nada confortável, né? E ela vem, e essa nova influência então vem trazendo as mesmas mudanças drásticas, como eu falei, políticas, ambientais, sociais, científicas, por um período de 20 anos, por isso 2023 a 2043, tá? E é um período de 20 anos que acaba dando um salto, espero que não seja para o abismo, mas acaba dando um salto, né? Tanto na ciência, tecnologia, nas mudanças que já estão começando a estremecer as estruturas dos sistemas globais. Tá? Então, antes de vir a tempestade, a gente já começa a sentir um ventinho diferente, um ar diferente de que há alguma coisa aí está mudando, enfim. Então é isso, vamos aguardar. Bom, Blake ele tinha horror às instituições. Né? Blake ele odiava a escola, a universidade, a igreja, a ciência, né? Tudo nesse contexto materialista. Né? E Blake parece ter abominado os currículos escolares porque eram controlados pelo Estado e dirigidos por professores educados pelo Estado. Para Blake, a educação formal coletiva era perniciosa. Muito interessante isso aí. Bom, em 1800 se muda novamente para uma outra casa, agora vai para uma vila litorânea, uma vila de Felpham, no condado de Sussex, ao sul da Inglaterra. Né? Então, novamente, lá o Blake pega suas malinhas, a sua esposa e vão mudar de casa. E ele acaba morando por 3 anos no chalé alugado pelo poeta e patrono William Riley. Tá? Então, foi um dos patronos do Blake, um dos amigos que ajudou o casal, né? Durante aí um certo período de tempo. Entre 1801 e 1803, faz vários trabalhos de ilustração de livros para o próprio Riley. E em agosto de 1803, o Blake ele acaba se envolvendo numa situação aí complicada. Ele acaba agredindo um soldado de cavalaria chamado John Schofield, né? Porque esse soldado teria invadido o jardim do chalé. Né? E Blake foi lá e agrediu ele. E por esse ocorrido, o Blake ele é processado por sedição, né? Por ter batido aí numa autoridade. No dia 19 de setembro do mesmo ano, ele retorna para Londres, né? Ele se muda então para o número 17 da Saltmalton Street, em Mayfair, e podemos dizer então que ao longo da vida, Blake ele teve 8 endereços, sobrevivendo apenas 2, o chalé, que foi adquirido pelo Blake Trust em setembro de 2015, e o outro endereço é a casa da Saltmalton Street. Né? E em 1804, o Blake acaba sendo absolvido no processo de sedição. Ele acaba ganhando a causa, ele é perdoado, e ele começa a escrever o poema Milton. Dentre muitas ilustrações e aquarelas feitas sob encomendas por esses anos, em 1807, ele termina 12 aquarelas para o Paraíso Perdido de John Milton, que foi encomendada pelo reverendo Joseph Thomas. A obra de John Milton teve muita influência aí, principalmente entre os luteranos, né, entre os protestantes. Né? O John Milton ele era protestante. Entre 1813 e 17, vive em reclusão. Em 1824 a 27, ele trabalhou em 103 aquarelas para a Divina Comédia de Dante, né? Que Dante foi um dos seus autores preferidos, tá?
E consta que aos 16 anos o Blake aprendeu italiano só para ler Dante no original. Em 1826, Blake sente os sintomas de inflamação intestinal. Então ele passa a ficar mais adoecido, mais fraco, né, fisicamente. O Blake ele passou grande parte da sua vida ridicularizado, tá? Até por alguns amigos ou supostos amigos. Ele não teve uma vida fácil, assim, em muitos sentidos, mas ele acabou conseguindo aí alguma ajuda, inclusive financeira, de alguns amigos mais próximos. Apenas nos 10 últimos anos de sua vida, ele pôde viver uma vida mais confortável, talvez seja a fase mais feliz da vida dele, nos últimos 10 anos. Inclusive, nesse período, um pequeno grupo de jovens, né, incluindo artistas e poetas, passaram a segui-lo e a homenageá-lo, né, a verem nele um gênio e um mestre. Porém, o Blake morreu praticamente esquecido, né, pior, ele foi desprezado, né, pela sua época, pelas pessoas da sua época, né. E somente alguns anos depois é que a força de suas obras, né, acabou ressurgindo. E hoje ele é um patrimônio, assim, tanto lá na Inglaterra e um dos clássicos, né, na poesia universal. William Blake ele morreu por complicações do fígado, foi a provável causa. Isso no apartamento do Fountain Court, no dia 12 de agosto de 1827. Foi sepultado em uma cova coletiva no cemitério de Bunhill Fields. Só faltou ele ser enterrado como indigente, né? Mas não, vamos colocar ele numa cova coletiva, né? Que não tem dinheiro para ser enterrado individualmente, né? Então ele foi enterrado nesse cemitério, Bunhill Fields, no leste de Londres. E algumas lendas sobre a chamada morte santa de Blake começaram a aparecer. Um estudante da Academia Real, chamado George Richmond, que na época tinha 18 anos, relatou o seguinte, abre aspas, ele morreu na noite de domingo, às 18 horas, da maneira mais gloriosa. Ele disse que estava indo para o país que havia desejado ver durante toda a sua vida. Sentia-se feliz, à espera da salvação através de Jesus Cristo. Pouco antes de morrer, seu semblante tornou-se calmo, seus olhos brilharam e sua voz irrompeu, cantando as coisas que ele via no céu. Verdadeiramente ele morreu como um santo. Fecha aspas. A lenda segue, contada pelo biógrafo Gilchrist, 35 anos depois da morte do poeta, né? Porém ele ouviu, né, o Gilchrist ouviu essa parte da história provavelmente de um outro cara, né, do Frederick Tatum, que foi um pintor dissidente, e que a irmã Júlia casou-se com esse George Richmond, né, o jovem que narrou a primeira parte da história. Então o trecho abaixo, né, que eu vou falar aqui, seria um acréscimo atribuído também à viúva de Catherine, a viúva do poeta, do Blake, né, a Catherine Blake, que teria relatado isso para o George Richmond, para as pessoas que eram próximas a ela. Né? Abre aspas. No dia de sua morte, 12 de agosto de 1827, ele compôs e proferiu canções tão doces para o seu criador e para os ouvidos de sua Catherine que, quando ela parou para ouvi-lo, para prestar atenção, olhando para ela afetuosamente, ele disse, minha amada, elas não são minhas. Não, elas não são minhas. Fecha aspas. Então, consta-se que o Blake, né, quando estava morrendo, ele começou a cantar, ele começou a entoar canções, músicas muito bonitas, cantigas muito bonitas, né? E que isso chamou muita atenção da esposa, da Catherine. E quando ele percebeu que ela estava prestando atenção,
Ele disse, não são minhas essas canções, eu estou recebendo isso do plano espiritual e estou cantando, mas elas não são minhas. E a próxima parte do relato aparece através de Alan Cunningham, baseado nos relatos do Smith, ainda assim com algum erro, né? E segue alguns trechos que eu vou falar agora. Então o que acontece? Por isso também que a questão biográfica de Blake é muito complicada. É muito recortada, gente falando isso, falando aquilo, cada um fala uma coisa mais ou menos coerente, mas tem muita coisa que é inventada também, né? Aquela ideia de quem conta um conto aumenta um ponto, é mais ou menos por aí. Então o seguinte trecho diz assim, abre aspas, eu dou graças, disse ele, por morrer. Minha única tristeza é deixar você, Catherine. Nós vivemos felizes e vivemos por muitos anos. Esforcei-me para viver segundo as ordens de Cristo e tenho procurado adorar a Deus verdadeiramente na minha própria casa, quando eu não sou visto pelos homens. Fecha aspas. Esse relato também comenta, no relato, né, seguindo o relato, diz que 3 dias antes da sua morte, Blake estava retocando a sua obra preferida, O Ancião dos Dias, né? E que teria pedido para a sua esposa posar para ele fazer um retrato dela. Então ele deixou de lado O Ancião dos Dias, né, o quadro, e pediu para Catherine ficar paradinha, que ele ia fazer um desenho, um retrato dela. Se esse retrato existe, ele desapareceu, ninguém nunca viu, né? E Blake acabou morrendo sem nenhuma dor visível, né? E a sua esposa, que estava ao seu lado, não percebeu quando ele parou de respirar. Outros relatos surgiram com acréscimos, distorções e falsificações, né? É o caso aí do Frederick Tatton, que fez de tudo para explorar a morte e o legado de William Blake. Frederick conseguiu juntar escritos sobre Blake de 4 amigos dele, textos que Frederick destruiu e reproduziu o seu próprio relato no lugar, né? Então ele pegou aqueles textos todos e escreveu a sua versão, né? Mas ao que consta, né, demais assim fiel, é um consenso, Blake ainda estava trabalhando então nas aquarelas da Divina Comédia, e me parece até perfeito esse momento como uma metáfora de Blake sobre a Divina Comédia, tendo ele mesmo já atravessado o inferno e o purgatório, nos seus últimos momentos ele teria alcançado o paraíso, né? Então, enquanto pintava o paraíso de Dante, as portas celestiais começaram a se abrir diante dos seus olhos. Bom, pessoal, é isso então. Terceiro vídeo da série William Blake, vídeo obra. Quem não viu os anteriores, busca aí na playlist. Eu falo sobre as influências nos dias atuais, né, na época moderna, dentro do modernismo, dentro da cultura pop, e o segundo vídeo é sobre a infância do William Blake. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é informação também, né? Então, peço a vocês, comentem o vídeo, me ajude com a relevância do canal, comentem se gostou, se não gostou, deixa o like ou dislike, enfim. E vamos aí para um próximo vídeo logo aí, espero que em breve, tá? Um grande abraço e obrigado.